Olá, muito boa noite para você que está aqui assistindo a EPP TV. Bem-vindo ao programa Bem Casados. Eu sou o pastor Tiago. E eu sou a Luana. E nós somos casados. Sim. Há quantos anos mesmo? 11 anos. 11, eu já não sabia, só fiz aqui uma pegadinha, tá bom? Eu sei que você também sabe aí do seu casamento, né? Olha que legal, seja muito bem-vindo ao programa Bem Casados. Nós reprisamos aí alguns programas, né, Luana? Sim, então deu para conhecer um pouco, entender como funcionaria, né? Sim, e olha que novidade legal. O Bem Casados, além de voltar com novos programas, ele também agora é o quê? Ao vivo. Então é o momento da gente fazer o quê? Tirar dúvidas, conversar, colocar as experiências, né? Então mande pra gente aí as perguntas que tiverem. Exatamente. Então agora nós temos aqui a novidade do programa Bem Casados ser ao vivo, né? Então você pode mandar as suas perguntas, as suas considerações, o seu boa noite aí no chat. Nós vamos estar aqui, a gente vai responder. Luana vai ler todas as perguntas. Ela vai responder todas as perguntas que tem no chat, todas as suas questões conjugais. Mande porque Luana vai responder. Ler, eu posso ler, mas responder, vamos tentar. Bom, o propósito do Bem Casados, ele é um programa que visa trazer conhecimento bíblico para a nossa vida conjugal, não é isso? Sim, lidar com nossos dilemas do dia a dia, né? Do relacionamento, né? Familiar, do casamento. Exatamente. Nós sabemos que família, casamento é uma bênção. Deus criou o casamento, está lá em Gênesis. Ele disse que o casamento é muito bom, o relacionamento conjugal é muito bom. Ele tem diretrizes para isso. Mas assim que o pecado entra no mundo, então nós agora temos dilemas para lidar, né, com o nosso coração, com o coração das pessoas com quem nós convivemos, e lembrando muito bem daquele livro, né, Quando Pecadores Dizem Sim, né? Então ele fala sobre essa realidade de que nós vivemos num contexto caído e que nós então temos agora que lidar com isso biblicamente. A convivência nem sempre é fácil, né, Luana? Não, são pessoas diferentes, né, e o coração, né, corrupto também nos traz aquela... às vezes desafio, né? Não, vai de mim, né? Porque eu também sou pecadora. A Bíblia fala, né, que todos pecaram. Então é reconhecer isso, né? Quando pecadores dizem sim, não é só que você refletir no outro, mas pensar em você, né? Eu sou pecadora e eu estou dizendo sim para um outro, e o desafio começa aí, né? Exatamente. E essa prioridade, né, o priorizar essa questão da família, a questão da vida conjugal é muito importante. Nós temos grandes desafios na sociedade que nós vivemos hoje, principalmente o fato de ter, né, ou de dar a ideia do valor da família, do que a família importa, e principalmente esse relacionamento conjugal. Então, esse programa vai falar de vários temas aí, desde a solteirice também, porque envolve, né, um preparo, uma vida ali também para o casamento, até casamento, depois o casamento sem os filhos. A gente vai falar sobre infertilidade, nós vamos falar sobre criação de filhos, vamos falar sobre diversos temas aí durante os nossos programas, lembrando mais uma vez ao vivo. Então você pode participar, você pode mandar a sua mensagem, e a nossa prioridade aqui é olhar para tudo isso baseado nas Escrituras, é ter um diálogo tranquilo, um diálogo bem, né, assim... Sim, mas levantando sempre a nossa fé. Né, a bandeira da fé, né, a responsabilidade de que a gente tem um Deus que nos direcionou a como viver como família, porque foi Ele o criador de tudo isso. Exatamente. Então a nossa conversa sempre vai voltar-se para o fato do Deus criador, que realmente nos dá significado para a família, dá significado para o casamento, né? E você sabe do que a gente vai falar hoje? Olha aí, tá aí o tema, não sei se o tema já está aí na tarde, mas a gente vai falar sobre amargura e perdão. A gente vai falar sobre mágoa e perdão no relacionamento conjugal. Afinal de contas, viver juntos não é um grande desafio, né, Lana? Sim, viver juntos é um desafio, e esse tema é muito propício porque, assim, a primeira quebra de relacionamento é com o próprio Deus, né, do homem, e isso direciona também para os nossos relacionamentos aqui terrenos. Então é um desafio que a gente lida realmente de ter relacionamentos e entender que vai existir mágoa, mas também por Deus a gente tem esse processo de perdão e de restauração. Então é buscar no Senhor isso. E é interessante que Efésios capítulo 4, versículo 31 fala sobre longe de vós toda amargura. Né? Então Paulo está falando ali, instruindo a igreja, nos instruindo que nós não devemos viver com amargura. E por que falar de amargura e de perdão no contexto conjugal? E às vezes a gente bate sempre nessa tecla, bate sempre nesse tema, porque é a vida relacional diária, né? Todos os dias nós convivemos com pessoas que vão pecar contra nós, né? É claro que com o tempo a gente vai amadurecendo, vai abrindo mão de coisas, vai lidando, né, com coisas, mas imagina, todo dia a gente está convivendo nesse turbilhão de coisas, desafios das crianças, né, da criação de filhos, ora
Um pode olhar para o outro e falar assim, opa, acho que hoje não está tão bem assim e tal, se estranharem, né? Se estranhar um pouquinho e tal. E como que o perdão divino, né? Ou seja, a prática do perdão, começando do próprio Deus como exemplo para a gente também perdoar outras pessoas, como isso afeta o nosso relacionamento. Eu tenho visto no aconselhamento e também lidando com o meu próprio coração, né? Nós temos nossos desafios como família, como casal, como, né, filhos do Senhor, servos do Senhor, que é muito fácil você se estabelecer na amargura, né, Luana? Sim, a gente tem que ter esse processo realmente de avaliar o nosso coração, porque às vezes a gente deixa para lá, não vou falar agora porque vai piorar, vou trazer mais coisas à tona, mas é importante avaliar sempre, e em um relacionamento que você está debaixo, principalmente, né, com todos a gente deve exercer o perdão, mas no mesmo teto, convivendo, se você não tem esse diálogo aberto de entender, de compartilhar, de socorrer também, né, pedir o perdão, fica mais difícil a vida, né, e consequentemente vai minando e atrapalhando toda a família, né? E vai levando isso para outros relacionamentos também, prejudicial, né? O que você falou sobre minar e contaminar, né? Nós temos a Bíblia dizendo que a raiz de amargura pode contaminar outras pessoas, né? Ou seja, o John Piper traz a ideia de que a amargura normalmente ela está relacionada com ressentimento e com raiva, né? Quer dizer, você sente ressentimento, você tem raiva de uma pessoa que está ligado ali junto com a amargura. Então, não cuidar do coração, não cuidar dos relacionamentos traz uma grande consequência, porque o que pode acontecer? Uma esposa, um marido, ele pode levar uma mágoa por muitos anos, a gente sabe disso, né? No aconselhamento é muito, assim, não é raro a gente lidar com coisas que pessoas estão lidando de muito tempo atrás, quer dizer, tá vendo? Aquele dia, aquele horário você fez isso para mim, e isso vai se arrastando ao longo do relacionamento. Então, se convive, mas não trata, e aí aquilo que você falou, se não trata, vai acontecer o quê? A amargura, né? A armadura não, né? A armadura, às vezes, de não deixar o outro acessar você, né? Nesse sentido. E quando a gente perdoa, a gente faz basicamente 3 compromissos, né? Que é não levantar a ofensa. Não, assim, se eu perdoo, eu realmente abri mão e eu não vou levantar essa ofensa, eu não vou ofender a pessoa pelo pecado que ela cometeu comigo, mas entender que, através daquilo, eu posso ter uma reconciliação, eu posso ter um perdão, uma comunicação e evoluir no sentido de crescer para a glória do Senhor, como família, como pessoas, como servos, né? E é uma coisa interessante que você falou, a gente talvez, assim, ter a intencionalidade dessa prática do perdão diário, de saber que eu convivo com uma pessoa e eu preciso ter intencionalidade nisso, né? E quando a gente vai para Mateus capítulo 18, que é o nosso texto de base hoje aqui, né, você pode ler na sua casa o texto, depois a gente vai trazendo alguns versículos aqui, mas antes de pensar em Mateus, nós temos Efésios, que ao mesmo tempo que fala assim, olha, longe de vós toda amargura, né, ele também fala, perdoem uns aos outros como Deus em Cristo vos tem perdoado. Então isso é uma prática cristã, ou seja, nos nossos relacionamentos, uma marca do cristão, ele perdoar porque ele entendeu o perdão, porque ele também foi perdoado. E Mateus 18 traz o aspecto para a gente, ele identifica o que é o perdão. Tem um artigo, Luana, que chama Quem Paga pelos Pecados do Seu Cônjuge. Já leu esse artigo? Acho que eu já li, mas faz bastante tempo. Mas é bem sugestivo esse... Quem paga, Quem né? paga, né? Quem está pagando. Existe a ofensa. Então, assim, mas quem então vai assumir essa responsabilidade sobre a vida, né, da minha esposa, do meu marido, enfim, quem vai pagar pelos pecados. E Mateus capítulo 18, quando Jesus conta a parábola do credor incompassivo, né, ou seja, ele é perdoado, depois então ele não perdoa, né, ou seja, vai lá com o seu conserve e quer cobrar uma dívida muito menor, a expectativa do perdão que se dá uma introdução ali é a ideia de cancelar uma dívida, né? Eu sei que você deve para mim, mas eu não vou cobrar você dessa dívida. Aí que faz todo sentido o artigo, né? Quem paga pelos pecados meu, porque a gente quer receber, né? Você quer receber, Luana, às vezes? Sim, às vezes a nossa autojustiça, né? De querer que o outro sofra pelo pecado cometido, pela ofensa recebida, nós, né? Eu acho que é sempre aquela cobrança de quando que ele vai me pagar, né? E aí por isso que entra, né? Não levantar a ofensa com esse sentido de querer cobrar uma dívida no sentido que ele vai ter que pagar o seu sofrimento, mas de se levantar essa ofensa, levantar para reconciliação, para o perdão, para ter esse diálogo aberto de conversar e sempre entender que a ofensa primeiro não é contra você,
é contra Deus. E tem essa ideia do perdão também que cancela a dívida, né? Porque imagina, se você tem a sua perspectiva de sempre alguém dever para você, então lá está lá no casamento, você sai do trabalho, você pensa, minha esposa pecou contra mim, meu marido pecou, você volta, pecou. Então, o tipo de relacionamento a ser desenvolvido vai ser um relacionamento limitado, né, superficial, porque eles não vão querer se abrir um para o outro, porque está com mágoa, né? Quer dizer, você tem uma dívida. Sabe aquela pessoa que você sabe que deve para você e parece que ela... Finge que não, desentendida, não estou devendo a ninguém. Exatamente, então é aquela sensação assim, eu aviso ou não que a pessoa está me devendo? Aí você vê a pessoa comprando uma coisa, você fala, meu Deus, mas ela está me devendo, como é que ela Podia me pagar hoje? Exatamente, então a ideia de Mateus 18 traz a ideia do cancelamento de uma dívida, porque se há uma dívida e essa dívida vai ser cobrada constantemente, então isso traz um aspecto de alimentar a mágoa, né? De alimentar a amargura. E aí envolve aquilo que John Piper fala que é exatamente o rancor, a ira e o ressentimento. Então, o texto de Mateus capítulo 18, ele traz pra gente uma coisa importante. Ele fala, olha, perdoar é você cancelar uma dívida. E sabe o que é interessante, que eu gosto desse texto? Sim. Que é saber que o outro realmente deve. Né, porque a gente pensa aquela expectativa assim, tá, eu espero que todo mundo, né, que todo mundo me faça alguma coisa ruim, mas eu não espero que você faça isso para mim, porque eu espero somente o seu amor. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Exatamente, não é assim. E aí então a gente acaba tendo algumas questões, né, nisso. E aí você estava falando, né, ou seja, o perdão é o quê? O cancelamento de uma dívida. Sim. Né, assim como Deus fez conosco também. Aí você estava falando que quando a gente perdoa, a gente faz promessa, né? Sim, 3 promessas, né? A primeira que eu falei era a questão de não levantar essa ofensa, né? Com o propósito de julgar o outro, de condenar, mas de trazer reconciliação para o casamento. E também a outra é a questão de você não difamar. E isso acontece muito, que às vezes você fala assim, olha, aquela ofensa que você sentiu, você se sentiu humilhada naquele momento, fala assim, não, vou contar para alguém, talvez para sentir aquele apoio, né, aquela segurança de alguém está me defendendo e que eu não estou errada, ele pecou contra mim, as pessoas precisam saber, né? Aí fica, em vez de aquela famoso pedido de oração, que na verdade é uma intenção só de fofocar e lançar a amargura para contaminar outras pessoas, que às vezes um amigo nosso, uma amiga, na verdade, se fosse no nosso caso, uma amiga minha talvez ficasse ofendida por mim também. Exatamente. Então você vai minando outros corações, né, trazendo amargura, tristeza, então não é correto. Então refletir, né? Para que falar? Para que ficar difamando? A Bíblia nos ensina que a gente não deve trazer, no caso não seria falso testemunho porque foi um pecado, mas de certa forma você está difamando alguém. Alguém que Deus criou semelhante a você também, né? Então ter essa consciência, essa responsabilidade de que não, além do meu marido, ele é meu irmão em Cristo, então eu devo zelar pelo caráter dele também. Né? A Bíblia nos ensina isso. E também não ficar remoendo. É algo que às vezes fica, né, tudo traz no seu coração aquele remoendo. O replay. Tá não, mas aquele dia, quando você estava com aquela calça xadrez, sempre voltando à tona, né, no seu coração, na sua mente, o que fez, né, como que você foi ofendido. Então, não é necessário isso. Deus nos ensina na sua palavra como lidar com essa situação. E lembrando que somos casados com pecadores, então vamos lidar 11 anos de casamento, várias vezes por isso. Não é menosprezando e nem baixando o grau de busca de santidade, mas é reconhecer quem somos verdadeiramente, né? Você falou uma frase que eu gosto muito e eu acho que me faz pensar sempre. A gente fala assim, mas não existe casamento perfeito, né? Mas você diz isso, ou eu digo isso, com a intenção de dizer, ok, não existe casamento perfeito porque ele está no mundo corrompido, duas pessoas, né, caídas convivem juntas, ou às vezes a gente fala isso com o intuito de dizer assim, é assim mesmo, né? Aí entra aquela questão de não resolver coisas e tal. Agora, nessas promessas que você disse, é interessante, né? Porque você falou dessas 3 promessas que a gente faz quando a gente perdoa alguém, né? O difamar, ou então o não ficar dando aquele replay, né? Sim. Olha, ficar pensando, né? Tá vendo? Olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo e tal. Você falou também de uma coisa que é não usar aquilo contra a gente, né? Quer dizer, você não... E é tentador, né? É tentador. É tentador. É um trunfo na manga, né? Que o pessoal fala, exatamente, né? Sempre tá com aquilo pronto para lançar. Eu acho que se tiver que voltar para reconciliar.
tratar do assunto para dizer, então, sabe aquele dia que você fez isso, olha, eu te perdoo, eu preciso falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente não quer usar como um retorno à reconciliação, né? Ou seja, aquilo que Apocalipse diz, lembra de onde você caiu, volta e se arrepende e tal, mas às vezes a gente quer usar mais como uma arma, né, para ofender, para dizer para o outro quanto nós estamos magoados e levantar nossa bandeira da mágoa, né? Agora, quando a gente, né, vai passando pelo processo, quer dizer, quando há amargura e não há falta de perdão, é uma coisa interessante que nós podemos passar do processo de vítimas em vitimizadores, né? Então o servo da parábola que não perdoou, ele agarra o seu conservo e sufoca o seu conservo, né? Então, quando nós deixamos de perdoar, nós somos ativos e não passivos, né? Quando deixamos de perdoar as pequenas ofensas da vida cotidiana, lentamente, mas certamente trilhamos o mesmo caminho daqueles que ofenderam a gente. Então é interessante esse aspecto, né? Porque eu posso fazer, com a ofensa que eu recebi, ou que eu tive pelo seu pecado, eu posso agir contra você como um vitimizador também, né? Não no sentido de querer fazer com que você pague, que você sofra, e aí isso pode ser num processo mais lento, né? Mas o meu posicionamento pode fazer com que eu faça, né, você se tornar vítima. Sim, e interessante que eu lembrei agora, assim, até por questões da nossa vida. Às vezes você acha que a pessoa te ofendeu e quis te ofender a ponto de te machucar, mas na verdade faltou aquela comunicação, né, do casal, de entender o que foi aquilo naquele momento. E às vezes você está tão tranquilo e não pensei em te ofender, não fiz aquilo para te causar dor, mas às vezes a gente não tem esse diálogo aberto de comunicar, ou então porque já está guardando mágoas de várias coisas que já se passaram, então tudo vai ser uma ofensa, né? Tudo vai ser um ponto para falar assim, não, ele fez isso porque naquela vez lá ele fez, então está repetindo, né? Mas sempre ter esse diálogo nessa comunicação e não deixar que isso passe. A gente acaba interpretando a ação do outro sem efetivamente escutá-lo. Isso é um problema, né? Quando nós dizemos assim, eu acho que Luana fez isso por causa disso daqui, porque nós julgamos conhecer completamente o coração das pessoas, mas Jeremias diz que nós não conhecemos o coração. Então, por mais que eu convivo com Luana há 11 anos, e um pouquinho mais, porque também tem os nossos 2 anos ali que nós namoramos, né? Mas eu não conheço o seu coração completamente, né? Nós convivemos juntos, nós nos conhecemos. Agora, uma coisa interessante é que essa ideia, né, então, quando a falta de perdão, quer dizer, você tem o exemplo de um homem que ele era a vítima, agora ele faz o outro uma vítima porque ele sufoca o outro. O texto é muito claro com relação a isso, né? E às vezes, né, aqui está falando obviamente que ele vai lá e toma o pescoço e quer, né? Mas a gente acaba sufocando o outro com o nosso comportamento magoado até o outro, porque a gente quer que o outro sinta, a dor que a gente está sentindo, né? E aí então se torna uma questão de injustiça também, ou seja, nós cobramos porque somos ofendidos, mas acabamos pensando que temos o direito de ofender por causa disso. Sim. Quer dizer, aí nós buscamos com a nossa justiça e não com a justiça de Deus. E quando é com a nossa justiça, o que acontece? A gente acaba tomando decisões erradas com relação ao casamento. Então, isso é muito comum, por mais triste que seja, nos relacionamentos, da compensação, da troca, da injustiça, né, do sufocar para que o outro possa ter uma decisão, ou até mesmo, eu acho interessante assim, o fato que como a gente quer que o outro nos peça perdão, né? Quer dizer... Sim, voltando ao processo, né? Direcionando o coração. Não. Olha aqui, ó. Abra aqui na câmera dos... Não, mas... Deu risada agora. Nada a declarar. Eu vou dizer pra vocês porque ela deu risada. Eu vou contar. Ou você quer contar? Não, você conta. O jeito cômico da família dele. O jeito cômico da família sua. Que eu assim, eu conversava com Luana, pedia perdão e queria que ela fizesse do mesmo jeito. O mesmo processo, né? Processo. Eu lembro que eu te pedi perdão, você não vai me pedir perdão? Ela, não, como assim você vai pedir perdão? Aí já entrava em outra discussão. É legal pra ela pedir perdão. E aí até a gente entender, né, que amadurecer, e temos crescido nisso, né, no Senhor, de que Deus trabalha no coração do outro. Quer dizer, há um princípio bíblico a ser, né, guiado, e claro que nós temos que ajudar um ao outro nisso, né, a gente vai falar depois que o guardar mágoa, que ficar muito tempo, isso não é uma ferramenta correta, obviamente, né,
Mas às vezes a gente pede perdão ou até quer perdoar o outro, mas a gente espera assim, tá, mas faz alguma coisa que eu acho que tem que fazer para que eu entenda que você foi perdoado também. E a falta de perdão tem um custo também, como a gente já falou aqui várias vezes, da amargura e também da quebra de relacionamento. E essa quebra de relacionamento, eu não falo nem só do casal, mas de quem convive com o casal, né? Todos são atingidos por isso, né? Ou você vai trazendo amargura para o coração de outra pessoa, porque você vai contando a situação e contando só do seu ponto de vista, né? E aí outras pessoas da sua família, da sua convivência, até os filhos realmente vendo a situação do casal, vai ficando sem entender a funcionalidade da família também, né? Então, essa falta de perdão não é algo simples que só vai prejudicar o casamento em si, mas toda a estrutura familiar, né? E de amigos também, né? E o principal, relacionamento com Deus. Com Deus. Porque o texto bíblico fala que o Pai espera que nós perdoemos como Ele nos perdoou, né? Quer dizer, o condicional para a salvação não é que nós perdoemos alguém no sentido de que se eu perdoar, então eu vou ser perdoado, porque é condicional da salvação, né? É claro que o texto fala ali, porque senão seria uma obra, né? Mas a ideia é que o fato de ter sido perdoado, sou capacitado também a perdoar. A gratidão, o entendimento desse perdão, se eu não perdoo, basicamente eu estou levando de uma forma talvez até convicta e convencida e clara uma rebeldia diante do Senhor, né? Agora, dentre todas as coisas que você falou do relacionamento, né, nós temos o aspecto também. Você falou que a falta de perdão muda relacionamentos e afeta pessoas, que é aquela ideia, a raiz de amargura contamina, né? Agora, sabe uma das coisas que eu vejo muito e que também somos tentados como casais, né, com relação ao outro, a falta de perdão, é a admiração. É ou não é? Sim. Que a gente passa a olhar para o outro com uma amargura e não mais com admiração. E aí a gente começa a entrar num campo perigoso. Porque qual que é o campo perigoso? Aquilo que acontece com as pessoas. Eu não amo mais, né? Eu não quero mais ter relacionamento sexual com aquela pessoa, eu não quero ter mais a intimidade com ela. Ou naturalmente já vai se afastando. A educação dos filhos já não é mais comum. Porque às vezes o que o marido fala, a esposa fala, se torna uma afronta para aquele que está magoado. Então vai afetando a ponto, e uma das coisas que eu acho que afeta, né, num ciclo e vai tomando é a admiração. Porque se você olha para alguém, né, e que você vive, que é o seu marido, que é a sua esposa, e não existe a admiração... Aí perde o respeito, a confiança, é um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Inclusive a admiração de cumprir um princípio bíblico. Quer dizer, eu olho para minha esposa e admiro como mulher de Deus, né? Ou seja, você olha para mim. Então isso vai afetando. Quando a gente olha, por exemplo, para Cantares, que é, né, uma história de amor, de um amor que é possível dentro aí da vontade do Senhor, existe aquelas trocas, né? Que na nossa cultura seria um pouco inadequada, né? Dizer com relação éguas de faraó. De faraó, né? A pomba minha e tal. Mas existe uma admiração, né? Ela não é o padrão de beleza das mulheres daquela época, né? Porque ela estava no sol, era mais morena e tal, segundo o que ela mesma relata ali, né? Mas eu sou queimada do sol, amado meu, e ele fala, você é a mais linda de todas, né? Então ali não é um romantismo barato, sabe? Não é aquela ideia de, mas esse tipo de casamento não existe. Mas está nas escrituras como exemplo pra gente, a gente deve buscar isso no Senhor, né? Então não há admiração no casal, porque olha e fala assim, tem uma dívida, né? Então tem uma dívida, tem alguma coisa. Às vezes até a forma como nós... E aí a gente fala assim, não, mas eu respeito, né? Então, mas é um respeito frio, um respeito sem admiração. Então isso vai trazendo problemas, inclusive, para a vida sexual do casal e para tantas outras questões. Agora, o perdão... Vamos dar uma olhadinha aqui? Está ao vivo, então precisa aproveitar manda boa noite aí e tal. Falar com o pessoal, né? Por favor. Aqui. Gente, no começo foi bastante boa noite. Olha, Ana Paula, Adailto, boa noite. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. A Maria das Graças falou assim que é um desafio, mas está casada há 20 anos, realmente é um desafio, mas Deus sustenta, graças a Deus por isso, e que isso que Deus, principal é relacionamentos, né, para vencer as adversidades. Kátia Silva falou, paz, tenho aprendido muito com cada tema abordado, mesmo ainda não sendo casada, amém, realmente é importante aprender antes, né, ser preparados, e a gente até falou isso uma vez, né, a preparação, a importância disso, né, a gente pode até voltar nessa
nessa questão, né? Vamos voltar, falar sobre se preparar na solteirice. Aqui, Adriana Campos falou, boa noite, amei a novidade, Deus continue abençoando vocês. A Ariane, boa noite, pastor Tiago e Luana, com a gloriosa paz do Senhor. Paz do Senhor. Barbalha, no Ceará. Deus abençoe, hein? Deixa eu ver, tem Alagoas. Então, Deus abençoe vocês. Continuem participando, escrevendo aqui. Teve alguém aqui, deixa eu ver que eu perdi, mas perguntou qual é o livro que está sendo usado. Por enquanto, nenhum. A partir da semana que vem, novidades também. Então, fica ligado. Fica ligado. Semana que vem tem... Vocês gostam de ter livros, né? Então, vamos indicar, vamos voltar. Então, aqui, ó, Sirlene, meu casamento faz 35 anos agora, em dezembro. Nossa, Deus abençoe. Aqui, o Bruno. Quando acaba a admiração, o casal começa a caminhar ao encontro do divórcio. Quem disse? Bruno Durães. Bruno Durães. Ok, então, realmente... Né? Em que sentido que ele falou? Porque assim, se não há admiração, aí começa a admirar, mas o outro, né? O marido, enfim, é um perigo, né? É um perigo que a gente tem que estancar isso, né? Para que não vá evoluindo. E como a gente faz isso? Perdoando. Né? Agora, dentro desse aspecto, para continuar aqui, primeiro, muito obrigado pela participação de vocês, pelo boa noite, pelo incentivo. Então, participe conosco, continue mandando sua mensagem, continue mandando aí as suas perguntas. Eu já disse, Luana vai responder todas as perguntas aqui, ela que vai responder hoje. Bom, perdoar traz prejuízo, como nós não perdoar, na verdade, né? Que nós estamos falando aqui. Agora, o perdão, Luana, ele é um evento, né? Eu decido perdoar você, certo? Sim. Mas também é um processo, né? E aí, dependendo da ofensa, dependendo do momento, né, que está vivendo ali o casal, é entender, né, essa questão. Primeiro que no próprio Mateus, capítulo 18, versículo 19, o discípulo chega para Jesus e fala assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7. Aí Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, quando nós perdoamos alguém, é um evento, eu perdoo você. Então, não existe perdão processual. É decisivo, né? É decisivo. Convicção naquilo. Convicção, exatamente. É pontual, é naquele momento. Eu perdoo você. Isso não significa que nós não vamos ter que lidar com a mágoa, lidar, né, com a questão da ira, reconquistar uma confiança dependendo de uma questão. Consequências também do... Consequências, exatamente. Então, quer dizer, a gente tem que lembrar desse aspecto, né? E entender que nós perdoamos a dívida do nosso, né, do marido, da nossa esposa, enfim, mas o processo também é importante, né? O processo de reconquista, se for dependendo da situação, e aquele processo de reconstruir novamente aquilo que foi perdido. Né? E paciência por parte daquele também que fez a ofensa, né? De entender esse processo, essa caminhada, porque os dois vão ter que caminhar juntos e lidar com coisas diferentes, né? Às vezes, quem cometeu a ofensa diante desse processo fica ansioso, e aí quando vai ser daquele jeito, quando vai ter aquela confiança? É um processo que precisa ser trabalhado. E essa ideia do processo é continuar vivendo naquelas promessas que você disse, né? Até tem uma frase que eu anotei que fala assim: eu perdoo e continuarei a manter o meu perdão. Não agirei com base no meu desejo pecaminoso de vingança. Nós perdoamos e perseveramos no perdão. Porque às vezes o que acontece, eu vejo também no aconselhamento, ela fala assim: mas será que eu consigo perdoar? Primeiro que nós podemos perdoar porque fomos perdoados pelo Senhor e Ele nos capacita em Cristo Jesus. Então nós temos ferramentas para perdoar. Outra coisa é manter o perdão, né? Porque se não mantém esse perdão, você pode quebrar uma das promessas que Luana disse aqui que você faz quando você perdoa. Eu não vou mais tocar nesse assunto, né, de uma forma inadequada, a gente pode até trazer isso, mas para reconciliação, eu não vou difamar você, né, e eu não vou ficar dando replay no processo constantemente. Agora, manter o perdão, ele é muito importante. Agora, o processo, aquilo que você falou, de entendimento, de dizer, ok, o que eu tenho que fazer, qual milha ainda eu tenho que andar para ajudar o outro também, né, quer dizer... E aí ser um parceiro do outro, né? Quer dizer, eu sei que se você está com mágoa, ou eu estou com mágoa, como eu posso ser usado por Deus para trabalhar isso no seu coração? Lembrando sempre que a ofensa, né, que nós cometemos contra o marido, contra a esposa,
primeiramente nós a cometemos contra o nosso Deus. Então, se preocupar é que o outro tenha um relacionamento sincero com Deus também, né? Sim, quando a gente traz a ofensa só para o nosso olhar, para a nossa vida, a gente limita muito, né, essa questão de adoração, de amor ao Senhor, de amar ao Senhor de todo o coração. Então, a gente esquece que a nossa adoração primeiro é para Deus e devemos realmente trazer nos nossos relacionamentos reflexo dessa vida de adoração a Deus, perdoando, amando, respeitando e reconciliando, né? E você lembra de algum pecado? Ela deu risada e caiu aqui. A oração dele é boa. É providencial. Eu não vou nem refazer essa pergunta para não dar problema de novo. Você se esqueceu de todos os meus pecados? Não. Não, a gente não esquece. Tem coisas que marcam mais, né? Dependendo do nosso coração, a gente lida com coisas de forma diferente, né? Mas é a questão que a gente volta lá no começo, né? Dos 3 passos, né? Não trazer à tona, não precisa sofrer mais por isso. Não foi resolvido? Então você não firmou um compromisso de reconciliação? Então vamos trabalhar para crescer, para reconstruir esse relacionamento. Então a gente não esquece. Deus, quando deu seu Filho, foi justamente por isso, porque Ele não esqueceu as nossas ofensas. Senão Cristo não veria, né? Para nos dar o perdão, para sofrer pelos nossos pecados. Deus não esqueceu, mas em Cristo e por Cristo, olhando para o seu Filho, Ele também nos chama de Filho, porque nele temos o perdão, em Cristo Jesus. Então, a ofensa, ela não é esquecida, mas ela pode ser... Pode haver reconciliação de forma correta, pode haver restauração, pode haver crescimento nisso. E quando você olhar para trás, você fala assim, não, já lidamos com isso. Você até dá risada de algum casal que está passando pela situação no sentido não negativo de dar risada da situação, mas dizer, vai ser uma coisa que vai ser passageira. Exatamente. Você vai passar pelo processo, vai sofrer agora, mas depois você vai crescer. E é para a glória do Senhor, seu crescimento. Exatamente. Às vezes algumas pessoas citam Jeremias 31, 34, que Deus, né, lança no fundo do mar os nossos pecados e se esquece dele. Obviamente que Deus não esquece de nada, né? Deus se lembra. Que a grande questão aqui é, por causa da sua aliança conosco, da sua aliança com o seu povo, Ele não traz isso à tona mais, né? Ele não vai falar mais sobre isso, Ele não vai colocar isso, né? Então, a gente não esquece, né? Acho que você que está assistindo a gente aí, se o seu marido, a sua esposa pecou contra você, você vai lembrar, né? Agora a grande questão é, como você vai lidar com essa lembrança? Como você vai trazer essa conversa novamente? Que tipo, né, de envolvimento você vai ter para dar uma resposta bíblica? Porque esquecer não esquece, né? É claro que algumas coisinhas ali, no dia a dia, né? Mas quando a gente fala daquela ofensa mais pontual que você colocou, que marca talvez um período da vida, né? Sim. A gente vai trazer um tema aqui, né, sobre adultério, a gente vai falar posteriormente sobre esse tema, que às vezes marca a vida de um casal, enfim, ou até mesmo, né, enfim, um outro problema, não vai esquecer. Mas às vezes a gente lida como se o outro esquecesse, né? Ou trabalhando para que o outro esqueça. Do tipo, a gente não confronta, mas fala assim, não esquece isso, deixa isso para trás, né? Então a gente quer que o outro lide às vezes como nós lidamos, mas como nós falamos de processo, existe, né? E talvez a lembrança vai ter, mas temos que confiar no Deus que nos ajuda a manter o nosso perdão e também a receber a graça quando somos os ofensores, né? Sim. Vou dar uma lida no chat aqui, porque o pessoal está comentando, está conversando. É muito bom aqui ver a participação de vocês. E é a primeira vez que a gente consegue fazer ao vivo, né? Então, vamos aqui. A adestradora Amanda Bonfim fala assim, boa noite, eu não entendo uma questão. Eu perdoei alguém, mas tenho dúvidas se ela está ou não mais fazendo mais o mal que me fez. Tenho medo ainda de estar sendo enganada. Mas, por final, a gente vai falar sobre essa questão, então a gente responde você. Bruno Durans, perdoei uma traição, mas minha esposa não perdoa a mim, porque saí de casa. Como falou, a gente também vai trazer esse tema, né, um assunto de traição à tona aqui para a gente discutir, mas sempre é o processo de perdoar e reconciliar, né? Totalmente. É muito importante a gente lidar com isso, entender que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, então não é a ofensa em si que eu devo considerar, mas assim, entender que um Deus tão grande, santo, me perdoou e eu devo praticar esse perdão. Na sua primeira colocação, quem foi a moça? Amanda Bonfim. Amanda, você pode reler, por favor? Deixa eu só achei.
Eu perdoei alguém, mas tenho dúvida se ele está ou não mais fazendo mais o mal que me fez. Ok. Tenho medo de ainda estar sendo enganada. Okay. Acho que a melhor questão para resolver isso é aquilo que Efésios 4 fala, falar a verdade cada um ao seu próximo. Acho que um diálogo, né, uma pergunta e ter ali, né, um diálogo aberto entre, né, o marido e a esposa para lidar com isso é muito importante. Então, assim, às vezes, dependendo da ofensa, o outro lado tem que ter o entendimento de dar uma abertura a mais da sua vida, que já deveria ter nesse sentido, mas talvez caminhar uma milha a mais, né, nesse sentido, para dar segurança para o outro em que ele exatamente está mantendo, né, o seu pedido de perdão, está mantendo o seu compromisso no relacionamento. Acho que isso é muito importante. Agora também a gente tem que tomar cuidado como ofendidos, né, por exemplo, se eu sou ofendido, lidar com um ciclo constante de ter medo de não ser mais enganado ou enganada, e aí sobrepor na vida do outro um peso e uma esperança que ele não pode me dar, uma segurança que ele não pode me dar. Não na ideia de que aconteça mesmo, né, não tem problema, mas a minha única confiança certeira é o Senhor. Quer dizer, eu confio na minha esposa, né? Ela é uma bênção na minha vida, mas ela não é a minha fonte de segurança. A minha fonte de segurança é o Senhor, inclusive de contentamento. Então a conversa é muito importante, né? Então o texto fala se há alguma coisa contra, ou se há alguma coisa a ser falada, deve ir e deve procurar e ter esses diálogos constantes entre o marido e a esposa, né? Quer dizer, o interessante também é que às vezes há uma ofensa e não toca mais nesse assunto no sentido de preparação, no sentido de restauração, no sentido de cuidado, né? Então, se foi alguma coisa que afetou tremendamente a família, é importante orarem por isso, é importante verem o que as Escrituras estão dizendo pós uma ação, um perdão, ou cometer o pecado. Então, isso é muito importante. Sim, continuando aqui, a Patrícia Magalhães fala assim: queridos, Deus tem sido o centro da nossa união. Desde o namoro, o noivado, estamos caminho para o casamento. Só Deus em nossas vidas, pois somos falhos. Persistir em oração sempre. Amém. Que Deus abençoe aí nesse processo aí, no preparatório, né, da construção da família. A Ana Karina falou: infelizmente demorei para perdoar, mas não tinha noção que precisava o perdão. Acabei no divórcio. Agora, quando alguém chega falando em divórcio, uso o meu exemplo: não endurecer o coração. Imaculada Fragoso, boa noite, estou casada há 41 anos. Legal. Deus abençoe. Vamos chegar lá, mano. É muito bom ver, eu gosto de ver esses testemunhos de anos e anos de casamento, né? Vamos chegar lá? Vamos, amém? Amém, né? E praticando o perdão, a reconciliação, e que Deus nos ajude a caminhar nesse processo. O perdão, agora uma coisa interessante também, o perdão, ele não traz a paz a qualquer custo, né? Então, mal entendidos, né, como atitudes e reações erradas são resultado, né, de conceitos equivocados às vezes sobre o perdão. Então, o conceito errado é que o perdão, a ideia de que o perdão deixa a pessoa em uma posição completamente vulnerável. E é interessante porque isso entra inclusive no comentário que nós respondemos da Amanda, né? Que é assim, e muita gente fala assim, mas eu só vou perdoar, eu vou perdoar e vai ficar por isso? Quer dizer, e se ele fizer de novo, ou ela fizer de novo e tal? Agora, o conceito bíblico traz, né, a ideia de que o perdão não é paz a qualquer custo. Em que sentido? O fato de eu perdoar não quer dizer que eu não vou confrontar. Porque a gente assimila essas coisas, né? Às vezes, ok, eu vou perdoar, eu não quero tocar nesse assunto, acho que não tem a necessidade de levantar isso, mas se não há um confronto um do outro pela palavra, quando a gente fala confronto, é diferente de conflito. Sim. O confronto é o que Deus faz conosco, Ele nos confronta com a palavra e nos ensina a fazer isso. É um processo, né, de mudança, de revestimento, lá, igual em Efésios, né, de despojar e revestir. E aí envolve a questão também da humildade em saber que se eu estou casado, né, Deus vai usar aquela pessoa para falar ao meu coração. Deus vai, porque às vezes a gente pode falar, não, mas a minha esposa Deus não usa. Usa o diácono, o presbítero, o pastor. Os irmãos, né? Saber assim, não, mas Deus usa a minha esposa, né? Deus usa o seu marido, a sua esposa, para confrontar o seu coração, para expor o seu coração, né? Então, eu posso, né? Eu vou perdoar a minha esposa, ela vai me perdoar, nós devemos, né? Mas isso não quer dizer que, ok, não vai ter confronto, não vai ter a ideia de... Até porque se há um pecado primariamente contra Deus, precisa ali ter o acerto. Então, o Senhor nos chama a amar devidamente as pessoas. E amar devidamente as pessoas é confrontá-la, porque Deus também nos ama e faz isso conosco.
Inclusive, Deus, né, lá na parábola de Mateus 18, que é o nosso texto aqui, o Senhor confronta o seu servo da dívida que ele tinha. Para ouvir da parte dele, eu não posso pagar, então ele diz, então eu vou te perdoar. Então é importante ter, por isso que eu falo assim, é importante manter-se sempre ao redor, né, ou na Escritura. Eu sempre falo para os casais, quando eles fazem aconselhamento comigo, uma das primeiras coisas que nós restauramos é em que eles, em algum momento, seja com os filhos ou sejam sozinhos, eles tenham um tempo de reflexão na palavra de Deus. Porque se não há reflexão na palavra de Deus, não há direcionamento correto. Eu posso agir com a minha justiça, você com a sua. Que lugar que a gente vai chegar? Cadê a base, né? Cadê a base? Então, é importante nesse aspecto nós pensarmos no fato de que quando nós oramos a Deus e quando nós, né, minha esposa peca, isso não quer dizer que não, eu vou esperar que alguém fale com ela, ou não, eu posso chegar e dizer, Luana, você pecou contra mim. Agora, é claro que é um grande desafio, porque se eu chegar para ela, ela chegar para mim e dizer assim, você pecou, a primeira coisa que a gente pensa é, mas você está me acusando? Porque a gente pensa simplesmente no fato do outro, de alguma forma, querer nos atacar. Mas quando a gente olha a ideia de que o outro serve a Deus e que ele é meu irmão em Cristo, é isso que Pedro fala, nós devemos nos tratar como irmãos em Cristo. É importante sobre isso, né? E entender que Deus usa essa pessoa também para falar o meu coração. Né? Então é um processo. Desafiador, porque a gente pode achar que é uma questão pessoal, porque o outro foi ofendido, né? Às vezes esse processo de fazer vista grossas para a ofensa ou para o pecado do outro é a qualquer custo levantar aquela bandeira de paz, né? Aquela falsa paz, na verdade. Eu não vou confrontar esse pecado porque vai trazer coisas que vai piorar a situação, vai piorar o relacionamento. Então é melhor deixar esse pecado para lá, né? Então a gente acredita às vezes que não confrontando, não indo atrás para resolver aquela situação, vai estar tudo bem. A gente vai conseguir lidar com essa situação. Então, é possível perdoar, né? É possível viver uma vida sem amargura no casamento? Eu gostaria que você avaliasse, eu acho que é importante nós pensarmos no nível prático, como está o seu perdão no casamento, como está a amargura, né? Eu sei que quando nós falamos aqui, obviamente nós nos alegramos por casamentos longos, né? Ou até por casamentos que começaram agora, é uma grande bênção, né? Mas é importante também avaliar cada passo que nós damos ou cada momento da nossa vida, o quanto realmente estamos dispostos a perdoar e quanto realmente estamos dispostos a sermos tratados pelo Senhor. Então, o que nós vemos aqui é essa necessidade constante de avaliação e de misericórdia, de saber que também fomos perdoados pelo Senhor. E também entender que a gente precisa viver com um padrão bíblico, né? Não é trazer acontece isso, todo mundo vive assim, mas entender que não, meu padrão é a palavra de Deus, eu devo honrá-lo e viver para Ele, nesse sentido de glorificar em todo tempo, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Isso que Mateus fala no Sermão das Montanhas. Então é realmente as minhas atitudes, meu comportamento, meu relacionamento, tudo isso me direciona a viver para a glória de Deus. Então, se eu não tenho o exercício do perdão na minha vida, do meu relacionamento conjugal, alguma coisa está errada. Uma quebra de relacionamento não só com o meu cônjuge, mas afetando a todos que estão à nossa volta e principalmente o meu relacionamento com Deus. Exatamente. Pedro nos lembra bem que as orações podem ser interrompidas quando há problemas conjugais, né? Isso é interessante a gente pensar. Agora, uma coisa também dentro disso que você falou do padrão, às vezes a gente acaba, por um ponto específico, levando para as outras áreas do casamento sem necessidade, né? Quer dizer, se nós temos um ponto de divergência, uma discussão, uma mágoa, né? Resolvemos ali e damos um ponto final naquilo. Quer dizer, há um processo para aquilo, mas para as outras áreas da vida elas não podem ser afetadas, porque é aquilo que foi, né? De forma específica assim. Agora, uma coisa importante também normalmente nós estamos mais dispostos a lidar com o outro, né? Eu quero mudar você, mano. Custe o que custar. Eu quero mudar você. Custe o que custar. Se mudar você, a gente melhora. Fica perfeito. A gente não tá perfeito, mas se você mudar isso e aquilo, aquele casal perfeito. Mas dá vontade de mudar, às vezes? De ser o Espírito Santo na sua vida. Não, você não tem vontade de mudar? Dá vontade. Mas não é muito não, né? Não! Opa, vai cair de novo? Produção? Pessoal, se quiser cortar aqui, tô brincando.
eu acho que todos nós, a gente pensa assim, né? Ah, mas se o outro fosse assim, nós seríamos melhores, né? Eu acho que nesse processo que nós temos, a primeira coisa que nós fazemos, devemos fazer também é avaliar o nosso próprio coração, né? Mateus 7 fala, tira a trave do teu olho, aí você vai lá e ajuda o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Então, essa questão bíblica, né, de avaliar o nosso próprio coração, é fundamental no processo, porque, olha, raramente eu vou ser completamente inocente mesmo quando você fez alguma coisa, né? Quer dizer, a minha resposta, talvez eu deveria ter sido mais bíblico e não fui. O que ele sempre fala para os aconselhados, a sua resposta qual foi? Então isso não sai da minha cabeça. Ela usa isso contra mim. Eu também. Você não, mas a sua resposta. Exatamente, tá vendo? E aí o que acontece? Isso é comum, porque a gente acaba avaliando pelo outro, mas se eu tivesse uma postura de perdão, se eu tivesse uma postura também de dizer, ok, mas vamos lidar com isso biblicamente, né? Então, quando eu penso na partir da palavra de Deus, e principalmente observando o que o Senhor está dizendo em Mateus 7, Marcos capítulo 11, diz que nós devemos perdoar aquela pessoa e nós devemos então olhar para nós primeiramente. Então essa avaliação tem que ser constante, né? A avaliação tem que ser, né? Ok, eu não fui lá, não provoquei, mas também como que eu respondi, qual foi a minha resposta. E aí, então, ter humildade para fazer uma coisa importante, né, Luana? Isso é a quebra do orgulho, né? Uhum. Deus trabalha no nosso coração, né? Então, o fato de pedir perdão é uma reconciliação no relacionamento, mas também uma quebra de orgulho, de entender que você depende do Senhor para lidar com toda a sua vida, né? Com todo o seu coração. Então, o perdão em si, ele tem tem que ser claro, né? Tem que ser um pedido claro e objetivo, no sentido de, eu te ofendi nesse ponto, nessa situação, e eu quero pedir perdão, porque eu pequei contra você. E o Salmo de Davi é exatamente isso. A beleza da poesia ali, né, daquele salmo, é que ele pontua que ele pecou contra Deus. E é lindo que ele fala, contra ti somente eu pequei. Ele pontua o pecado. Então, o importante é você pontuar o seu pecado. Então, se você pecou alguém, pontue, direcione, explique para a pessoa, porque às vezes não fica claro a situação, tudo que aconteceu, mas é importante ter esse processo de entender e conversar e, assim, realmente ter esse pedido, né, formal. Às vezes pode ser que você não escute, eu te perdoo. Brasil. Tem isso que você tem que lidar no seu coração também, né? Não é simples que assim, eu te perdoo e estamos reconciliados. Vai ter uma situação que talvez a pessoa, no primeiro momento, vai falar, eu não vou te perdoar. Você me ofendeu demais. Foi uma coisa que eu nunca esperei de você. Sim. Então, é algo que a gente também tem que lidar no nosso coração. Esperar que Deus também trate o coração do outro nesse sentido, né? Agora, também tem que saber pedir perdão, né? Porque você chega... Olha, eu acho, tá? Aí você pode... Escreva no chat se você concorda comigo ou não. O romantismo, né, muitas vezes irreal da vida, do dia a dia, é aquela ideia assim de, como é que você pede perdão, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que comprar, levar para um jantar, fazer isso daqui, isso aqui. Não, já passa no farol, né? O buquê que o pessoal... Não, né? Se o cara tá comprando buquê de flor no farol, naquele momento... Ele sempre me fala... Não, toda vez que a gente tá no carro, o que acontece, essa situação, ele sempre me fala isso. A gente sempre tá no trânsito e fala, aquele cara brigou com brincadeiras à parte, mas o pedido de perdão tem que ser, não a desculpa, né? Olha, eu pequei Não, é diferente, eu não pisei no seu pé. É uma ofensa. Exatamente. Então, assim, eu acho que pedir de perdão, tipo assim, eu te perdoo, mas quando vem o mais, pronto, já foi o pedido de perdão embora. Você entendeu? Então, assim, é pontuar o pecado, mas ao mesmo tempo dizer assim, não, mesmo assim, é o cancelamento de uma dívida. Não é justificar, eu pequei porque você me induziu, você... Não é assim. Seria, no conceito que a gente deu antes, seria assim, eu perdoo o valor pago, mas eu vou cobrar os juros. Ou eu perdoo os juros, mas eu quero o valor de volta. Quer dizer, não tem lógica, né? Lógica. Então, frases como, olha, eu te perdoo, né? Independente de... E também não esperar que o outro seja o mesmo padrão de pedido de perdão. Sim, igual no começo que você falou, né? No começo, realmente, eu não falava nada, só ficava olhando pra ele. Ela ficava olhando pra ele falando, não vai falar nada. Não. Então, entender que Deus trabalha no nosso coração de forma diferente, né? Oremos. Eu vou dar uma lida. Vou ler o pessoal aqui, porque o Thiago... Ai, deixa eu... Helena falou aqui, tenho muitos...
Tem muito homem confundindo submissão com humilhação. Abaixar a cabeça apenas para eles. Tavares fala assim, paz e graça. Marido que bebe, não existe conversa. Se fala alguma coisa, é rebatida em ambos os lados. Deixa eu ver. Tavares colocou 22 anos de casados. Acho que Tavares, no caso, seria uma mulher, né? Cida colocou 50 anos de casados e muito feliz. Legal. E, deixa eu ver aqui... Mas Helena colocou, não adianta perdoar o outro, persistir no erro. Isso não é o inimigo agindo, em sim, escolha do parceiro. Meu coração foi destroçado, mas estou em paz, pois o retorno existe, a colheita é para todos. Por isso que a gente falou, o perdão, mas também a confrontação, né? Quer dizer, se eu cometi um pecado e eu tenho o compromisso de mudar de direção, realmente ter um arrependimento, isso deve ser acompanhado. Então, isso é muito importante. Agora, eu tenho aqui 2 perguntas que eu quero fazer para você que está nos assistindo. Eu quero que você reflita, talvez com o seu marido, com a sua esposa. Existe alguém que você deva perdoar? Existe talvez uma mágoa no seu coração com relação ao seu marido, com relação à sua esposa, que atrapalha o relacionamento conjugal, o seu relacionamento com Deus? Pelo que você talvez precisa pedir perdão? Você sabe que você ofendeu o seu marido, que você ofendeu a sua esposa, mas que você talvez não tenha sido tão claro ao dizer, olha, me perdoe por isso. A outra pergunta é, como é praticado o relacionamento de perdão no ambiente familiar? Como que vocês, como casais, né, como famílias, lidam com isso? É comum vocês olharem e dizer, me perdoe? É comum? Ou aquele comum de esquece, deixa para lá? Ou também existe aquele padrão de resposta não bíblico, o tempo cura todas as coisas, né? O tempo não cura todas as coisas, o que cura é a palavra do Senhor, o que restaura é a palavra. Então essas coisas são usadas como método, mas muito mais de fuga, porque não quer lidar com o problema, do que de assumir essa responsabilidade. Isso acontece, né, Luana? Sim, acontece. E o que a gente sempre fala aqui, né? Busque realmente ajuda. Busque pessoas para poder aconselhar você, para poder direcionar e ajudar o seu casamento. Procure ajuda na igreja. A gente tem aqui na IPP o Ministério de Aconselhamento. Então, busque realmente ser conduzido, aconselhado, a lidar com as situações da sua vida através da palavra de Deus. Não busque conselhos do mundo. Deus é o nosso Criador, Ele nos dá ferramenta para viver e para conviver com outras pessoas. Ele idealizou o casamento, Ele fez o casamento, Ele tem respostas para situações que a gente vive na nossa vida. Então, confie em Deus, né? Oração é muito importante, se derramar realmente na dependência do Senhor e buscar realmente em outros casais, pessoas fortalecidas no Senhor, esse apoio, esse consolo, essa esperança, essa ajuda. É importante caminhar assim. Eu acabei de receber no meu ponto aqui, deixa a câmera aberta, por favor. Eu acabei de receber no meu ponto aqui, o pessoal pedindo para contar uma história aqui sobre você. Eu vou aproveitar, eu não sei quem pediu, tem a mensagem aí de quem pediu, produção? Se não tem, não tem problema. Se for conhecido, não vai tomar café em casa. Olha só, o que aconteceu? Teve um momento no nosso casamento, quando Luana ficava chateada, eu vou contar aqui o pessoal, para você poder entender o que essa pessoa está pedindo, que ela escreveu, acabou apagando, mas eu vou contar, mesmo assim, porque o pessoal da produção pegou, né? Bem no início, assim, a Luana, quando a gente tinha algum conflito, a Luana, ela se referia a ela na terceira pessoa. Lembra, Luana? E quando a gente ia conversar sobre alguma coisa, ela falou assim, Thiago, a pessoa não gosta disso, né? Aí eu falei, gente, quem é essa pessoa? Procurando, tem uma terceira pessoa aqui? A gente tinha filho, né? Alguns anos atrás, enfim. Eu falei, pessoa? Tipo, só que ela tava falando dela. Até então que eu entendi. Falei, vai ter alguém morando aqui. Então, quando você fala, seja direto, porque a gente tem uma dificuldade às vezes de entender. Sim, né, uma boa comunicação, né? Boa comunicação. Então agora hoje não é mais a pessoa, é a Luana, né? A Luana está ofendida. Muito obrigado. Aí a Patrícia Magalhães perguntou, foi? Então, muito obrigado, viu, Patrícia Magalhães? Olha só, a gente está entrando no final do nosso programa. Sim. Já. Olha que legal, que papo gostoso. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Você participar. Pode mandar mais coisas aí, enfim, a gente tem um tempinho para ler ainda. A Luana vai fazer uma última leitura aqui do chat depois, manda suas considerações. Mas eu quero trazer aqui uma mensagem de esperança entrando no final do nosso programa aqui, né? Então,
esse tipo de perdão que nós falamos aqui realmente é difícil, né? E nós somos desafiados por Deus todos os dias a isso. Então, quando nós falamos, mesmo numa conversa tão leve, nós sabemos que nós lidamos com sentimentos como ira, como mágoa, como raiva, às vezes como passar pelo processo várias vezes. Então, quando nós falamos sobre perdão, nós estamos entendendo também esse processo. É claro que não dá para a gente falar de cada um deles aqui, porque nós temos as nossas experiências pessoais também na nossa vida, no nosso casamento. Mas quando eu olho para Efésios 4:32 e eu enxergo Deus dizendo para mim que eu posso perdoar, Paulo escrevendo, né, inspirado pelo Espírito Santo, eu posso perdoar porque Deus me perdoou. Eu olho para a minha vida e eu digo, eu não sou digno do perdão de Deus. Eu não sou merecedor desse perdão. Deus só me perdoou, só fui capaz de receber esse perdão, não capacidade em mim, mas porque Deus entregou o seu único filho. Então, não há ofensa que não possa ser perdoada, tanto pelo próprio Deus com a nossa vida hoje, quanto também da nossa vida para aquelas pessoas que nós amamos, o nosso cônjuge, né, o marido e a esposa. Então, nós precisamos sempre do Espírito Santo para nos ajudar a viver o perdão bíblico e o relacionamento uns com os outros. Se nós o pedimos, Deus terá o prazer de nos ajudar para que nós podemos praticar, porque é isso que Mateus finaliza ali também na parábola do credor incompassivo, que nós devemos ser como o nosso Pai Celestial. Então, o nosso Pai Celestial se agrada em nos capacitar, em nos dar ferramentas para que nós possamos, então, cumprir aquilo que Ele mesmo pede para a nossa vida. Então, se há mágoa no seu casamento, se há mágoa, talvez o seu marido nem saiba, a sua esposa nem saiba, você age de alguns momentos, talvez você lida com uma tristeza há muitos anos, é o momento de você dizer à pessoa, né, que te ofendeu, ou talvez você ofendeu alguém e precisa ir até aquela pessoa e pedir perdão. Faça isso pela palavra de Deus, baseado na palavra, né, no Espírito Santo sendo aquele que dá as ferramentas, aquele que capacita você, e com certeza, né, o Senhor vai te dar graça, tanto para perdoar, quanto também no processo de pedir perdão para outra pessoa. E essa é a esperança que nós temos no Evangelho, né, Luana? Sim, e é uma esperança, assim, que realmente conforta o nosso coração, né, para lidar com a nossa vida, com as situações do nosso dia a dia. Saber que tem um Deus que cuida de nós e olha por nós em todo momento. Então, a lida aqui, deixa eu ver, Maicon Reis, casado com Débora, eles são lá de Natal, Rio Grande do Norte. É a primeira vez que ele está acompanhando o programa, ele está muito abençoado. Tem 8 meses de casado e aprendendo legal, muito. Que Deus abençoe nessa caminhada aí, ó. Tem casais novos, tem aqueles que estão se preparando. Legal. Então aqui, deixa eu ver, a Ivani Pontes. Vivi 44 anos com meu esposo, até que a morte nos separou em dezembro de 2020. E viver com o cônjuge é perdoar e perdoar. Hoje resta a saudade. Deus conforte o seu coração. Conforte o seu coração. É. Bom, esse programa aqui acontece toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Então, assim, com agora a novidade de ser ao vivo. Tá vendo que bate-papo gostoso, isso acrescenta. Eu gosto de ouvir, de ler essas histórias de, né, você tá casado há 44, 41, 38 meses se preparando. Isso mostra como cada um está numa fase diferente, mas com desafios parecidos, né? Sim. Então nós vivemos, talvez estamos à frente aí de quem está há 8 meses, mas lidamos ainda com coisas que você vai lidar aí no seu casamento de 8 meses, né? Enfim, talvez algumas coisas com mais maturidade, outras com menos até. Mas esse programa, o Bem Casados, acontece toda semana. Nós estaremos aqui toda sexta às 20 horas ao vivo participando com vocês e vocês participando conosco aqui. Em alguns momentos a gente vai ter convidados aqui, né, Luana? Vai ter casais que vão nos ajudar a entender questões do seu próprio casamento baseado na Escritura. Vamos trazer aqui a partir da semana que vem, vamos estudar um livro juntos, né? Não de forma engessada e tal, mas a gente vai compartilhar como aqui. Então aguarda a semana que vem, nós vamos dar boas indicações de literatura, né, Luana? E que sempre Deus... se preparar, né? Exatamente, se preparando e fazendo a manutenção do nosso casamento. Esse é o propósito desse programa, é dar ferramentas para mim, para você, para as famílias, para que nós possamos então ter biblicamente, né, um caminho e viver aquilo, os desafios que o Senhor tem nos dado. E a palavra do Senhor restaura a nossa alma, né, Luana? Sim, restaura. Porque Deus é o criador do casamento, né? Então Ele idealizou e Ele também nos dá ferramentas. Exatamente. Querida, é hora de ir embora. É hora de ir embora. É hora de finalizarmos aqui e cuidar das crianças.
Dá comida para elas, a gente, né? Eu quero agradecer muito a sua presença até aqui. Foi uma bênção você estar conosco, você participar. E que Deus possa continuar abençoando o seu casamento, abençoando a sua vida, abençoando o seu preparo, talvez os seus 40 anos já de casados, mas sempre olhando para o casamento e podendo pensar aquilo que Deus disse a respeito dele. Ele é muito bom. Sim, o casamento é muito bom, então vamos realmente fortalecer o nosso casamento na palavra do Senhor. Então Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue guardando o seu coração e até semana que vem, se Deus quiser.